Mas vamos lá. Para quem não sabe o que são expressões idiomáticas, são aquelas frases que a gente tem em inglês, né, que, quando são traduzidas ao pé da letra, não fazem o menor sentido. E toda língua tem as suas expressões idiomáticas. O português tem expressões idiomáticas, o espanhol tem suas expressões idiomáticas, que mais? O inglês tem suas expressões idiomáticas, italiano, francês, enfim, praticamente todas as línguas têm as expressões idiomáticas. Toda expressão idiomática, a gente costuma dizer que ela tem uma certa historinha, né? Ela nasceu por alguma coisa. Às vezes por uma observação da cultura popular, às vezes por obra criativa, alguma coisa histórica da língua, enfim. Ou alguém teve uma ideia, falou aquilo pegou e assim ficou. Então, as expressões idiomáticas, elas têm essa característica, digamos assim. Em inglês, as expressões idiomáticas são chamadas de idioms, tá? Idioms. É só escrever a palavra idioma, colocar um S no final e tirar o A, né? E aí vai ficar idioms. Uma expressão idiomática em português, só para vocês terem uma ideia, é o tal do tirar o cavalinho da chuva. E aí, isso é uma expressão idiomática. Por quê? Primeiro porque se alguém estiver aprendendo português e for interpretar isso ao pé da letra, vai ficar sem entender. Por exemplo, a gente diz assim: se você acha que eu vou te ajudar, se você acha que eu vou te ajudar, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. Ou, sei lá, se você acha que vai namorar com minha filha, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. Então, esse tirar o cavalinho da chuva é um exemplo de expressão idiomática que nós temos em português, e quando um estrangeiro que esteja aprendendo português se depara com essa expressão pela primeira vez, ele fica assim: o que esse povo quer dizer com essa coisa de tirar o cavalinho da chuva? Essa é a dificuldade do estrangeiro. E qual é a nossa dificuldade como estudantes de inglês? Quando nós estamos falando inglês com alguém, é muito comum, em determinado momento, a gente querer usar essas frases. Vamos supor que você está conversando com alguém em inglês, e aí quer dizer isso, né? Mas se você acha que as coisas no Brasil são assim, pode ir tirando o teu cavalinho da chuva. E aí você está lá falando inglês e montando sua frase, né, pensando no que vai dizer, e aí você fala: epa, como é que eu falo esse tirar o cavalinho da chuva em inglês? Será que é to take the little horse out of the rain? E aí, chega um momento do aprendizado de inglês, ou da nossa fluência em inglês, né, da nossa naturalidade de falar inglês, que a gente até brinca fazendo as traduções ao pé da letra, mas depois explica para as pessoas o que aquilo realmente quer dizer na nossa cultura, no nosso modo de falar. Então, quando a gente fala sobre o tirar o cavalinho da chuva, é uma expressão idiomática, não se interpreta literalmente, e essa expressão tem um contexto, ela tem uma história. Tem o porquê de nós falarmos isso, né? E aí a gente vai atrás da origem da expressão tirar o cavalinho da chuva. E o que é o tirar o cavalinho da chuva? Nada mais é do que mudar de ideia. Pode mudar de ideia, pode tirar essa ideia da sua cabeça, né? Nem não vai rolar. Se você acha que eu vou te ajudar, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. Se você acha que eu vou te ajudar, pode mudar de ideia, pode perder suas esperanças, porque não vai rolar, eu não vou te ajudar. Se você acha que vai passar a noite aqui, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, ou seja, você não vai ficar aqui. Então, para o estrangeiro, uma expressão idiomática tem um problema, né? Porque ele não entende o significado daquela expressão, ele tem que saber a expressão, tem que saber usar. E para nós que vamos aprender inglês, a gente também tem nossas dificuldades, porque como a gente usa expressões idiomáticas ao longo do dia, como é que a gente vai traduzir uma expressão idiomática dessa pro inglês, né? E dá aquela travada. Então, muita gente acha que aprender expressões idiomáticas é aquilo que vai deixar o nosso vocabulário mais avançado. E, na verdade, não é bem assim. Claro que é importante aprender expressões idiomáticas, mas aprender aquelas expressões que são geralmente mais usadas, né? E, assim, tem que se tomar muito cuidado na hora de aprender expressões idiomáticas em uma outra língua. Aí eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas, né? O Luiz Fernando no Paquielli tá falando aqui: mestre, existe alguma expressão em inglês para a expressão a vaca foi para o brejo ou agora a vaca deitou? Olha só que interessante, né? Eu conheço a expressão a vaca foi para o brejo. Agora a vaca deitou, eu não faço a menor ideia do que significa. Porque essa é outra característica das expressões idiomáticas, elas são regionais. Então, o Brasil é um país gigantesco. Eu estou conversando com pessoas de vários cantos do Brasil e brasileiros que estão em vários cantos do mundo. E que têm as suas... aprendeu o português, falam português,
mas dependendo da região onde cresceu, da língua que ouviu, não conhece uma expressão ou outra. Tipo, eu não conheço esse agora a vaca deitou. Então, se o Luiz Fernando puder me explicar o que ela significa, beleza, né? Diz aí, dá um exemplo, que aí fica mais fácil para a gente entender. Tem, por exemplo, expressões no Rio Grande do Sul, estou pegando um exemplo aqui, tá? Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos... no Rio Grande do Sul é comum, em alguns locais, não estou falando que é em todo o Rio Grande do Sul, tá? Em alguns locais é comum o pessoal falar que alguém deu com a cola na cerca. Então, deu com a cola na cerca. Você pode, se você tiver uma mente poluída, você vai entender outra coisa. E o fulano deu com a cola na cerca. Já olha assim e fala, opa, o que esse cidadão está falando com isso? Calma aí. Né? E é preciso entender o dar com a cola na cerca. Dar com a cola na cerca significa morrer. E no Rio Grande do Sul, nas regiões onde isso é falado, o cola, né, vem do espanhol rabo, né, da região lá, e quer dizer que o animal, ao morrer, né, quando a vaquinha, vamos pegar uma vaca aqui, quando a vaca está à beira da morte, está cansadinha, já viveu a vida que tinha para viver, ela está morrendo de morte meio natural, ou se machucou e está morrendo, ela encontra uma cerca, encosta e fica lá, encostada na cerca. Então ela bateu a bunda na cerca, ela está com a bunda na cerca, ela está morrendo. Ou morreu de vez, né? Então dar com a cola na cerca é isso aí que significa... é o que significa essa expressão. Mas tem uma questão regional, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as expressões em inglês. Quando formos aprender inglês, a gente tem sempre que levar isso em conta, a questão do regionalismo. E na língua inglesa é muito mais complicado, né? Essa ideia das expressões idiomáticas, primeiro porque é uma língua falada, não é falado só nos Estados Unidos ou só na Inglaterra. Não tem essa só de inglês americano e inglês britânico. A gente pode ter não, a gente tem um inglês canadense, a gente tem um inglês sul-africano, tem o australiano, tem o neozelandês, tem inglês indiano. Então, cada um dos países onde a língua inglesa é falada tem as suas expressões idiomáticas, tem as suas características, que não são conhecidas em outros cantos. E isso representa um desafio para nós que estamos aprendendo português e para nós que aprendendo inglês, né? E para nós que ensinamos inglês. Porque na hora de falar sobre uma expressão idiomática aos alunos, eu como professor, eu tenho que deixar bem claro, olha, isso é muito mais comum nos Estados Unidos. Mas aí entra um outro problema. Em que região dos Estados Unidos? Será que é em todos os Estados Unidos que se usa aquela expressão? Porque se no Brasil, em português, a gente já tem umas expressões que não são usadas e conhecidas por todos, então, nos Estados Unidos, que é um país gigantesco também, vai ter esse problema. Na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, também vai ter esse problema. Na Austrália, a mesma coisa. Questão de regionalismo. E aí vem essa pergunta que eu faço no título da nossa live, né? Expressões idiomáticas, vale a pena aprender? Vale. Eu não quero dizer para vocês que não vale aprender expressões idiomáticas em inglês. Claro que vale. É legal saber falar certas coisas, mas aí você tem sempre que se lembrar que uma determinada expressão, você tem que aprender sobre a expressão idiomática. Não é só aprender a expressão idiomática e a tradução ou a equivalência. A gente gosta de falar equivalência, né? E a equivalência em inglês. A gente tem que aprender também onde que ela é usada, como que ela é interpretada por quem ouve, porque nem sempre uma expressão idiomática cai bem aos ouvidos de quem está ouvindo, e principalmente na boca de estrangeiros, porque é uma coisa assim, às vezes tem uma carga semântica, um significado a mais por trás, que pode causar uma certa má impressão nas pessoas que estão ouvindo, e isso é muito curioso. Por exemplo, em inglês, muita gente aprende e ensina a expressão kick the bucket como um exemplo clássico de expressão idiomática. Kick the bucket, né? Traduzido ao pé da letra, seria algo como chutar o balde. Só que chutar o balde, olha só que louco também, né? Chutar o balde em português é uma expressão idiomática que significa perder as estribeiras, ficar com raiva, rodar a baiana, enfim, tem várias maneiras de dizer. Significa que a pessoa ficou zangada, chutou o balde. Ela chutou o balde, ficou com raiva. Ou a pessoa simplesmente decidiu fazer as coisas do jeito que acha que tem que ser feito, ela chutou o balde. Tá? Em inglês, esse kick the bucket não tem nada a ver com chutar o balde em português. O kick the bucket em inglês significa bater as botas, morrer, passar dessa para melhor. E olha só que interessante. Kick the bucket é bater as botas. Então a gente encontrou uma equivalência, né? Uma expressão idiomática equivalente em português. E há inúmeras outras equivalentes a kick the bucket em inglês. Então a gente
que eu quero dizer? O que eu quero realmente dizer para vocês agora é o seguinte: nem sempre falar kick the bucket cai bem aos ouvidos de quem ouve. É uma expressão que você tem que tomar um certo cuidado na hora de usá-la. E por quê? Justamente porque dependendo de quando você fala, o momento, o contexto, as pessoas envolvidas, você pode passar como uma pessoa desagradável. Tá? Não é muito legal quando falece, morre o parente de alguém, você fala assim, o pai dela bateu as botas semana passada, né? E falar na frente da pessoa. Então, as expressões idiomáticas em inglês também tem isso. E ao aprender inglês, nós temos que estarmos muito cientes de que as expressões idiomáticas, por mais curiosas, por mais interessantes, por mais válidas que sejam de serem aprendidas, porque a gente vai ouvir isso em filme, em música, em uma conversa com as pessoas, a gente tem que estar bem ciente da carga semântica que ela tem, né? E isso aí é algo que a gente tem que levar muito em conta. O Luiz Fernando respondeu aqui, ó, que as duas expressões que ele perguntou, a vaca foi para o brejo ou agora a vaca deitou, as duas têm basicamente o mesmo significado, mas a segunda tem um tom mais engraçado para aliviar um pouco do problema. Bom, e aí, então eu falei para vocês o que são expressões idiomáticas, o que são idioms, né? Dei alguns exemplos, tanto em português quanto em inglês, os problemas que nós temos com as expressões idiomáticas, questão de regionalismo, onde a expressão idiomática é falada, ela não vai ser falada em tudo e qualquer canto. Tem a questão da equivalência, né, de nós em português tentarmos encontrar um equivalente em inglês, nem sempre isso será possível, às vezes pode acontecer de não ter aquele equivalente, e não é a tradução, né, a gente vai falar de equivalência mesmo, e tem a questão ainda da carga semântica, né, do uso, a gente tem que tomar cuidado onde usá-la, quando falar, quando usar aquela expressão. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta nas expressões idiomáticas, né, eu acho que são todas essas, eu ia falar outra coisa que acabei esquecendo agora, mas enfim. Eu vi a pergunta do teacher Anderson Oliveira, que diz assim, a mais estranha que achei foi you're a good egg, né, você é um ovo bom, aprendi com um australiano, usado para se referir que você é uma boa pessoa. Olha só, é uma expressão, é uma expressão idiomática, you're a good egg, eu nunca ouvi essa expressão, primeira vez que eu tô vendo isso aqui, tá, e aprendeu com um australiano, sinal de que é uma expressão talvez comum na Austrália, né, com o inglês australiano. E isso é algo que a gente tem sempre que levar em conta, né, questão do regionalismo. Sim, eu queria lembrar o regionalismo, né, nem sempre é usado em tudo quanto é canto, tem o regionalismo, tem a questão de encontrar um equivalente, enfim. E aí todo mundo ficou curioso aqui com a pergunta do Luiz Fernando, né? Inclusive o Luiz Fernando diz, existe alguma expressão em inglês para a expressão a vaca foi para o brejo? E aí, eu vou ensinar para vocês o que nós, né? Aí eu vou falar agora como tradutor, como intérprete, o que nós fazemos ao se deparar, né, ao nos depararmos com expressões dessa maneira. Então, alguém falou uma expressão, eu estou ali traduzindo um livro, estou conversando com alguém, sei lá, e eu tenho que achar um jeito. Eu tenho que conhecer a expressão idiomática em português para poder achar um equivalente, às vezes, em português mesmo, o que essa expressão significa, e aí ir para o inglês, né? Então, assim, a vaca foi para o brejo. O que essa expressão significa? Significa que algo deu errado. Algo não deu muito certo. Olha, a gente estava com um projeto aí, mas infelizmente a vaca foi para o brejo, ou seja, o projeto não vai mais para frente, não vai rolar, não teve orçamento, não aprovaram, enfim. Então, a vaca foi para o brejo, a coisa deu errado. Como é que eu digo isso em inglês? Aí eu pego essa interpretação, né, o que eu penso, bom, significa tal coisa, agora vamos buscar em inglês como que eu diria isso. Uma expressão que eu estou lembrando aqui é it went to the dogs, foi para os cachorros. Né? Então, é uma maneira, talvez, de repente, de se dizer que a vaca foi para o brejo em inglês. It went to the dogs. Né? E aí você vai lá no dicionáriozinho de inglês, deixa eu abrir um aqui, eu não abri nenhum, e você vai pesquisar sobre go to the dogs, deixa eu digitar aqui. Go to the dogs. Aguarda um pouquinho, né, o Google trazer o resultado. E é o legal, às vezes, né, a gente sempre ter sinônimos das expressões. Se vocês são Bom, primeiro, deixa eu falar de mim, né? Eu sempre fui muito ligado. Eu estava lembrando, o MR colocou que go, né, como também uma alternativa foi pro brejo. Então, assim, era justamente isso que eu ia falar agora.
Se vocês querem desenvolver o vocabulário de vocês nessa área de expressões idiomáticas, eu acho não, né? A recomendação, a dica que eu dou para vocês é assim: tenham um hábito de sempre pesquisar não só a expressão idiomática em inglês, mas também seus equivalentes em português, ou seja, sinônimos em português. Eu acho muito engraçado quando a gente dá uma dica de inglês ou escreve alguma coisa em português no Instagram, ou eu mesmo lá no site, no Inglês na Ponta da Língua, a gente escreve e aí as pessoas falam assim: moro nos Estados Unidos há 30 anos e nunca ouvi isso. Bom, eu moro no Brasil desde que eu nasci e tem expressões no Brasil que eu nunca ouvi. Mas eu pesquisei, eu fui ler, eu fui pesquisar. Primeiro porque isso faz parte do meu trabalho. Então a gente acaba meio que achando sinônimos, né? Achando outras expressões. E aí o MR no YouTube, ele deu um exemplo disso que eu estou falando. Que além do go to the dogs, que é uma expressão que eu conheço, né, que eu lembrei aqui agora de cabeça para dizer a vaca foi pro brejo, it went to the dogs, ele deu a expressão go down the drain, que é um sinônimo, né, tem o mesmo significado, e a gente também pode anotar isso no nosso vocabulário. Ou em sinônimos de expressões que tenham aquela mesma ideia, que passam aquele contexto, e assim eu vou ampliando não só o meu vocabulário em inglês, mas também em português, porque isso ajuda muito quem quer entrar na área de tradução, quer entrar na área de interpretação, ou mesmo quem quer ter um bom vocabulário. Às vezes eu sei expressões em português que meus amigos não sabem, né? Mas por quê? Porque eu pesquisei, eu sei como é que é, eu sei que aqui onde eu moro, Porto Velho, Rondônia, não se fala deu com a cola na seca. Mas em algumas regiões do Brasil falo, o dia que eu ouvi isso eu já sei do que se trata. E sendo o inglês uma língua internacional, onde a gente conversa com pessoas do mundo todo, eu, Denilson, acho super válido sempre aprender as outras expressões idiomáticas. Claro, você não vai ficar ali focado, louco, pesquisando isso o tempo todo, mas você com o tempo vai aprendendo novas expressões. Então, olha só que legal, você já tem duas aqui para dizer a vaca foi pro brejo em inglês. It went down the drain, né? Desceu pelo ralo, que é uma expressão em português, e foi pelo ralo. Essa ideia aí foi pelo ralo. This idea went down the drain. E tem em inglês, né, o go to the dogs, que significa que a coisa não deu muito sucesso, não deu muito certo, desandou. Né? Em português a gente também fala... em alguns locais o pessoal fala o caldo azedou, e o caldo azedou quer dizer não deu certo a ideia, morreu, né? Enfim, tem várias e várias maneiras de se dizer isso. E isso é legal porque, assim, entra no outro assunto que nós falamos muito em linguística, na área de ensino de línguas, né? No curso de professores, o curso que eu dou para professores, o Lexical Teacher, eu falo sobre isso, que o mais importante não é, então, de repente, a gente focar tanto nas expressões idiomáticas, mas focar no idiomatismos. E os idiomatismos podem ser uma expressãozinha, né? Na verdade, é a ideia de que muitas vezes a língua, as palavras, uma frase, tem um outro sentido além daquele que a gente está acostumado. Tá? E o português é cheio disso e o inglês também, ok? Bom, eu queria achar alguns exemplos aqui, deixa eu ver uma coisa. Bom, a vaca foi pro brejo, foi, né? Se vocês quiserem perguntar de alguma expressão idiomática em português e inglês, mandem aí, não tem problema nenhum, porque a gente vai trocando ideias, eu tenho livros aqui para mostrar para vocês, a gente vai conversando. Então, essa coisa das expressões idiomáticas, tá? É um assunto que eu acho muito sério. Não é só entrar no Instagram, eu como professor, e criar uma dica falando assim, como dizer a vaca foi pro brejo em inglês. Eu posso colocar uma expressão, né, e explicar, olha, essa expressão ela é conhecida em tal canto, mas não é em outras. Lembrei, um exemplo de uma expressão que é usada em algumas regiões dos Estados Unidos, algumas regiões que eu falo assim, nem todo americano vai saber realmente dessa expressão, porque é usada lá no norte, num localzinho, ou um pouquinho mais no centro dos Estados Unidos, em um outro localzinho, numa cidadezinha, digamos assim, e nem todo mundo conhece, que é a expressão give the mitten, tá? Mitten, M-I-T-T-E-N, M-I-T-T-E-N, é luva. Hoje em dia, vocês aprendem mitten como a luva de cozinha, aquela luva, né, que os cozinheiros, cozinheiras usam
para pegar em pratos quentes e evitar queimar a mão. Então aquilo é um mitten. Mitten também é a luva de frio, né? Aquela luva mais encorpada que as pessoas usam para proteger a mão do frio, também é chamada de mitten. Antigamente, e bem antigamente, lá nos seus 1700, 1800, mitten era uma luva branca usada pelas donzelas, tá? Então aquela luvinha branca, delicadinha, bonitinha, era chamada de mitten. Quando um rapaz se interessava pela moçoila, ele poderia escrever um recadinho para ela, convidando para uma volta no parque. Lembram que naquela época o pessoal era mais recatado, né? Então, assim, a relação, a maneira como se chavecava a galera naquela época era bem diferente. Então ele mandou um recadinho dizendo que gostaria de dar uma volta com ela ao pôr do sol, não sei o que, para baterem um papo e tudo mais. Se a moçoila não estivesse interessada em sair com o rapagão, né, com o moço, ela poderia muito bem retirar a luvinha branca dela e mandar entregar ao cara. Aquilo ali era sinal de que ele recebeu um tremendo de um fora. Ela está dizendo, não quero nada com você, cai fora, cidadão. Tá? Ela está dando um gelo no cara, olha aí, deu um gelo, ela bloqueou o infeliz, ela não quer papo com ele, já era, acabou. Então ela dava a luva para ele. Então a expressão, né, em algumas regiões dos Estados Unidos hoje, só dos Estados Unidos, em bem poucas regiões, eles têm a expressão give the mitten, tá, usada por algumas pessoas para dizer que alguém tomou um fora, ok? Então se eu digo assim, he wanted to go out with Mary, but she's given him the mitten. Então, ele queria sair com a Maria, mas ela deu uma descartada nele, botou ele para correr, disse não, enfim. Essa é a ideia do give the mitten. O pessoal está pedindo para eu escrever aqui, não sei, né? São várias expressões, eu não planejei escrever nada. Eu queria ter feito essa live mostrando o quadro, mas o meu computador não chega até lá. Mas é isso aqui, ó, give the mitten, tá? Galera aqui no YouTube, para quem estiver querendo saber dessa expressão, é uma expressão que não vale a pena aprender, tá? É só para dar um exemplo para vocês de como que são essas coisas de expressões idiomáticas. Nem sempre vale focar em todas. É legal aprender como uma curiosidade, né? Aprender como algo assim, que interessante, isso é algo que eu nunca tinha visto em minha vida, né? Eu nunca tinha... Tô vendo a pergunta que fizeram aqui, mas enfim. O pessoal do Facebook, a expressão é essa aqui, ó. Give the mitten. Estou vendo uma pergunta aqui no Facebook, é assim, as linguista, sir, o senhor sabe como um linguista exerce a sua função? Isto é, como ele trabalha? Claro que eu sei, eu trabalho com linguística desde 1997, e tem vários campos da linguística, tá, Zef? Nós temos a linguística de corpos, nós temos sociolinguística, psicolinguística, neurolinguística, que não tem nada a ver com PNL, né, com aquele programação neurolinguística. Neurolinguística é uma ciência. Nós temos vários subcampos da linguística, cada um com sua área de atuação. Eu não atuo em todas as áreas da linguística, mas eu já li muito sobre vários campos para poder fazer o trabalho, o curso, o desenvolvimento de treinamento de professores que eu faço, pelo meu trabalho como profissional na área. Eita, que eu baguncei tudo aqui agora. Aqui, o Facebook resolveu mudar o modo como eles mostram a aba de bate-papo, e ficou muito ruim na hora de organizar aqui todas as telas do jeito que eu quero. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se chegou mais alguma perguntinha aqui. A Maria Medianeira colocou, né, azedou o pé do frango. Eu acho muito engraçado. Existe uma equivalente? Eu acho que é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco, né? Esse azedou o pé do frango. Azedar o pé do frango, até onde eu saiba, quer dizer que alguma coisa deu errada. É a mesma coisa, a vaca foi pro brejo. Então, a gente já vai montando aí os nossos sinônimos, né? A vaca foi pro brejo, azedou o pé do frango, deu BO, né? Acho que é uma... Deu BO não, deu BO é quando dá problema. A gente tem que pegar as expressões mais também as atuais, né? Isso é outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que eu queria falar antes. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as expressões idiomáticas para não aprender expressões idiomáticas que eram muito usadas na década de 30, 40, 50, sabe-se lá quando, e hoje em dia não é mais usado. Só é usado, sei lá, para dar exemplo para as pessoas. Uma expressão que é um clássico no ensino de idiomas e que raramente é usada por falantes nativos de inglês nos dias de hoje é o tal do
It's raining cats and dogs. Está chovendo está chovendo gatos e cachorro, ou seja, está chovendo muito, está chovendo pra caramba. Gente, It's raining cats and dogs equivale em português ao nosso está chovendo canivetes. Quantos de vocês aí usam a expressão eita, tá chovendo canivetes hoje? Quantos de vocês usam essa expressão? Eu garanto assim que se alguém usar, é muito pouco, e é assim, muito pouco ainda eu tô sendo legal, né? Tô sendo camarada. São pouquíssimas, talvez, as pessoas, e assim, são pessoas mais velhas que dizem que está chovendo canivete. Eu confesso a vocês que nem mesmo as pessoas mais velhas que eu conheço dizem que está chovendo canivetes. Então, it's raining cats and dogs, está chovendo gatos e cachorros, é a mesma coisa. É uma expressão super antiga em inglês, ninguém usa, né? E assim, às vezes, aí você vai falar, mas eu estava lendo um livro e apareceu. Legal, o autor do livro deve ter usado para criar uma certa nostalgia, para criar alguma coisa, porque a gente faz muito isso. E aí, faz isso ao escrever, né? E aí eu trago para vocês, como exemplo, o meu primeiro dicionário de expressões idiomáticas, né? Eu comecei a estudar inglês em 89, estudando sozinho, me virando. Esse livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, eu só fui descobrir esse livro, acho que em 1996, tá? Em 1996. E ele já estava na 4ª edição, que é o Dicionário de Expressões Idiomáticas do Oswaldo Serpa. Olha o estado que está o livro, né? Quando eu consegui esse livro, ele já estava bem ruinzinho já. E aí eu fui meio que conservando ele. Esse livro, essa edição aqui, a 4ª edição, é de 1982. E olha só, eu comecei a estudar inglês em 89, e só em 96 eu fui ter acesso a esse livro. De novo, a 4ª edição. Essa é a 4ª edição que eu tenho aqui, de 1982. Só para vocês terem uma ideia, a primeira edição é de 1972. Eu nasci em 76, ou seja, muitas das expressões que estão nesse livro aqui, tanto em inglês quanto em português, são expressões que ninguém mais usa nos dias de hoje. Tá? Algumas ainda usam, porque são aquelas expressões que resistem ao tempo, que se tornam clichês na língua, e assim vão ficando. E tem várias aqui, né, que a gente não usa, que eu estou querendo achar. Por exemplo, isso aqui talvez muita gente conhece, né, pela idade, pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, enfim. Essa aqui eu acho que pagar na mesma moeda é uma que eu diria normal, mas eu tenho 45 anos de idade, né? Já uma pessoa mais nova, não sei se ela fala pagar na mesma moeda, não sei, certo? Em inglês, give it tit for that. Isso de acordo com o autor aqui, tá, gente? Give it tit for that. Outra que ele aqui, vê lá o que dizes. Olha o português que ele usa, né? Vê lá o que dizes, olha o que você vai dizer. Que em inglês ele coloca watch your tongue. Watch your tongue, ou seja, olha a língua. Né? Cuidado com o que você vai falar. Olha lá, watch your tongue. Engolir em seco, engolir no desaforo. Guardar segredo, ele coloca como bite the tongue. Às vezes a tradução que eles davam não é aquela realmente que hoje a gente consegue entender melhor as expressões. Naquele tempo eles não tinham as ferramentas de pesquisas que nós temos hoje. Né? Ser rápido no gatilho. Quem fala isso hoje? Acho que são poucas pessoas, né? Nossa, você é rápido no gatilho, hein? Ou seja, você é muito rápido. Pô, hoje o que a gente fala é, caraca, tu é ligeirinho, hein? Tu é rápido, rapidinho, hein? Ser rápido no gatilho. Até porque se falar rápido no gatilho, já lembra a arma, né? E aí já se torna um assunto que não é legal ficar falando. Muita gente pode te criticar por isso, que é outro problema das expressões idiomáticas, quando você aprende expressões idiomáticas em inglês. Às vezes ela tem... A carga cultural que ela carrega não é muito bonitinha, né? Pode estar envolvida com o escravagismo, pode estar envolvido com a homofobia, sei lá, alguma coisa do tipo, machismo, né, exacerbado, ou ser uma coisa sexista. Então, no aprendizado das expressões idiomáticas, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Se você foca em aprender muitas expressões idiomáticas, cuidado, porque você pode cair em armadilhas que pode te deixar em maus lençóis. Olha aí que legal, essa também é antiga, né? Deixar em maus lençóis, te deixar numa situação complicada
ao conversar inglês com alguém. Quem conhece o site, né, o Inglês na Ponta da Língua, sabe que eu escrevo muito sobre expressões idiomáticas, porque eu sempre foquei muito nisso, como uma maneira de deixar o nosso dicionário, nosso vocabulário mais natural, e também aprender sobre a cultura, né? E o legal, assim, essa é outra coisa, né? Quando você aprende a expressão idiomática, vale a pena, às vezes, aprender a origem da expressão, como que ela surgiu, porque isso acaba dando ajudando a gente a entender melhor a expressão idiomática. Então, vou fazer um parênteses no que eu ia falar para vocês. Eu falei agora há pouco do bater as botas, né? Por que a gente fala em português bater as botas quando alguém morre? Ih, fulano bateu as botas, ih, o cara bateu as botas. Por que a gente fala isso em português? A história que se conta é que na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, quando o soldado morria, ou se o soldado é morto em combate, antes de colocá-lo naquele saco preto, para não carregar peso extra, né, retira-se os equipamentos e tal, a bota deixa quietinha lá, mas bate a bota do soldado, né, morto, bate uma bota na outra, para que a terra caia e ninguém tenha que sair carregando peso extra dentro daquele saco. Tá? É por isso que se fala, é uma das explicações, tá? É por isso que se fala bater as botas. E aí você fala assim, caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quer dizer, tem a ver com guerra, tem a ver com realmente o cara morrer e tudo mais. E por que kick the bucket em inglês significa morrer? Qual é a lógica? E aí você vai falar assim, a tradução é chutar o balde. E uma das explicações que o pessoal dá, que é a explicação errada, tá? Não é que é errada, como é que a gente fala? Ela é a explicação etimológica popular, assim, que, né, bonitinha, que todo mundo acha que é legal. Dizem que se é chutar o balde, refere-se ao fato do cara que vai se matar, ele amarra uma corda no pescoço, ele fica em cima de um balde, e aí ele dá um pulinho e dá uma bicuda no balde, né? Então ele chutou o balde, se matou, morreu, já era, acabou. Essa é uma explicação que dão, né? Que todo mundo sabe, assim, da área de linguística, quem estuda etimologia, quem estuda essa parte, sabe que é a explicação errada, que ela não é legal, não é a correta. Que a explicação correta tem a ver com o período de 1500. Naquela época, de 1300 e pouco, 1400, 1500, o pessoal se alimentava muito de porco, né? Matavam muitos porcos, e aí eles colocavam, quando eles matavam os porcos, sangravam, na verdade, não matavam, né? Eles sangravam o porco para que ele fosse perdendo sangue e morresse, eles penduravam o porco de cabeça para baixo. Então imagine a cena horrorosa que é. Eles penduravam os porquinhos de cabeça para baixo. Colocavam uma corda, né? Amarravam a corda numa viga, e aí a palavra bucket, nesse caso, significa viga. Amarravam a corda numa viga, colocava o porquinho aqui pendurado pela corda, pela patinha dele, né? Coitadinho, tá sangrando e tal. E um cara era responsável para passar e ver qual porco já estava morto. Não estava mais lá se debatendo após ser sangrado. Esse cara puxava a corda, que era tipo uma roldana, sei lá. Ele puxava a cordinha ali e o pezinho do porco batia, né? Chutava, batia na viga. Então aquele porco bateu na viga, chutou a viga. Por isso que se fala kick the bucket em inglês. Então, na verdade, é tocar a viga com o pé. O porco bateu o pezinho lá e já era, né? Passou dessa para melhor. E olha só a história, né? A gente vai aprendendo as coisas assim, fala, nossa, que história horrível, não sei o que. Realmente é uma história horrível, mas significa o que a expressão? Morrer, né? Então, quem acha que morrer é bom? Ninguém gosta disso. Se a gente pudesse, vivia para sempre. Desde que não tivesse que pagar um monte de conta. Enfim, eu já tô falando demais. Certo? É isso aí. Bye bye para vocês. Take care.